No princípio era o caos, no princípio era o cosmos. Desse cosmos surgiu Urano e Gaia, os dois deuses primordiais. Urano, o deus céu, Gaia, a deusa terra. Nesse período, Urano fecundava Gaia de maneira indefinida e indeterminada. Isso mantinha Gaia de alguma forma aprisionada às suas criações. Porém, Urano estava sempre devolvendo os filhos para o ventre de Gaia eternamente. Até que um dia, dentre esses filhos, um deles, chamado Saturno, foi chamado por Gaia para poder resolver essa situação. Saturno era um titã. Os gregos chamavam ele de Cronos. Então Cronos foi lá e castrou o próprio pai, tirando a autoridade de Urano, apesar dele ter se mantido no céu como um deus do céu. Porém, a partir daí, Saturno começou a governar o mundo como o deus do tempo, o deus Cronos, cronológico. Então ele se tornou soberano e apenas ele reinava sobre a Terra. Ele tinha uma parceira chamada Reia, do qual eles tinham filhos, e ele fazia exatamente o que o próprio pai fazia. Até que um dia, assim como Gaia fez, Reia se rebelou e trouxe Zeus, Júpiter, contra o pai. Júpiter castrou Saturno e dividiu o Olimpo. Dividiu os poderes do Olimpo. O poder não estava mais concentrado apenas na mão de uma autoridade. O poder foi dividido entre os outros deuses do Olimpo, apesar de Júpiter ter se mantido como rei dos deuses. Aqui a gente começa a entender a dinâmica de Saturno e Júpiter. Júpiter é filho de Saturno, do qual exerce um poder, mas com abundância. Saturno exerce poder, mas com soberania e autoridade. De alguma forma, quando o poder é concentrado nas mãos de uma só pessoa, ele está exercendo o poder de Saturno. Ele está exercendo o poder de soberania e de, às vezes, tirania e autoritarismo sobre outras pessoas. Então, o nosso lado Saturno é esse lado autoritário, muitas vezes, e soberano. Porém, a gente precisa explorar mais esse símbolo e Saturno pode ser visto como o arquétipo do pai. Vamos explorar. Quando a criança nasce e vai crescendo, os primeiros anos de vida ele ainda está completamente interligado com a mãe. O objetivo do pai aqui é tirar o filho da mãe para poder apresentá-lo ao mundo. De forma arquetípica, o arquétipo do pai tem como função cortar o laço do filho com a mãe. Não que a criança vá se distanciar e perder o contato com a mãe, mas ele vai aprender a ser um indivíduo separado a partir do contato com essa figura paterna. Porém, o arquétipo do pai ele se estende além do pai pessoal, diferente do arquétipo da mãe, que geralmente é concentrado na mãe pessoal. O que isso significa? Quando a gente fala do arquétipo do pai, não necessariamente estaremos falando da figura paterna. Muitas pessoas não possuem uma figura paterna na vida, por exemplo, mas o arquétipo do pai será desenvolvido de alguma forma. O arquétipo do pai, ele representa a estrutura do sistema, as regras e as leis. Ou seja, mesmo que uma pessoa não tenha uma figura paterna, as leis do Estado servirão como limitadoras para ela. Esse é o arquétipo do pai. De alguma forma, essa figura paterna também pode ser experimentada na figura de um marido, na figura de um chefe, na figura de um professor, na figura de alguma autoridade na vida dessa pessoa. De alguma forma, a dinâmica do inconsciente vai fazer uma elaboração, um conjunto necessário para o desenvolvimento do arquétipo do pai naquela pessoa, mesmo que ela não tenha tido uma figura paterna dentro de casa. O mesmo serve para o arquétipo da mãe e para os outros arquétipos também. Então, enquanto a criança está voltada apenas para o mundo da mãe, o mundo dos desejos e das vontades são atendidos de imediato, geralmente. Porque a figura materna tem como objetivo saciar os desejos daquela criança.
e assim ela vai se sentindo amada e nutrida. Porém, o mundo lá fora não tratará essa pessoa dessa mesma forma. Para isso, é necessário o desenvolvimento do arquétipo do pai. O arquétipo do pai ele vai ajudar essa figura, esse ego, a se definir. O arquétipo do pai vai representar Saturno, que vai representar a muralha que a gente constrói ao nosso redor. Enquanto o arquétipo da mãe vai representar a capacidade da pessoa se sentir amada perante o mundo, o arquétipo do pai vai trazer a necessidade de criar objetivos, limites e responsabilidade. Aqui a gente está falando de uma interação a nível social. O arquétipo do pai ele traz consigo o logos. Logos pode ser traduzido como a lógica. Então você precisa ter um raciocínio crítico e uma capacidade de elaborar os seus passos e os seus objetivos. E se você não tem o arquétipo do pai desenvolvido, você vai desejar que as coisas aconteçam de uma forma instantânea, porque você ainda estará identificado com a lua, com a mãe, com a criança. E a vida não funciona dessa forma. Numa linguagem do Freud, por exemplo, a gente encontra o ego, o superego e o id. O ego é a nossa estrutura, o ego é o nosso eu. Então o ego precisa ser fortificado. Porém, segundo a visão do Freud, nós temos o id e o superego. O id seriam os nossos instintos, os nossos desejos imediatos. A gente pode vê-lo também como a lua no nosso mapa, aquelas vontades imediatas que a gente quer que sejam supridas, mas é muito mais complexo do que isso. E o superego pode ser visto como Saturno. Aqui a gente entende como Saturno regente de Capricórnio, Lua regente de Câncer, opostos complementares. Ambos funcionam juntos. O superego tem como objetivo estruturar o ego, colocar limites no ego a partir do ensinamento da moral e da ética. Ensinar o ego que ele não pode viver apenas das satisfações dos instintos, porque existem regras morais que devem ser obedecidas de alguma forma. Esse é Saturno. Então o superego tem como objetivo regular o id. O arquétipo do pai tem como objetivo regular o arquétipo da mãe. Saturno tem como objetivo regular a lua. A moral tem como objetivo regular os instintos. Tudo a mesma linguagem falada com termos diferentes. Portanto, enquanto uma pessoa não se faz autoridade da própria vida a partir da autorresponsabilidade do que ela precisa desenvolver a nível espiritual, como um ser humano, ela vai precisar acatar autoridades na vida dela. Um chefe, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, o sistema, o governo, as leis, as regras, quem quer que seja, que estará cumprindo o papel do arquétipo do pai, porque essa figura, essa pessoa, esse ego precisa se estruturar de uma forma sólida o suficiente para dar conta de acessar níveis mais elevados de consciência. Então, enquanto você se vê dependente de autoridades, é um sinal de que você ainda precisa estruturar todo o seu ser. Porque você está sendo regulado por figuras hierarquicamente mais elevadas devido à sua necessidade evolutiva. Quando você se faz autoridade de si mesmo, não necessariamente você ficará livre das autoridades, mas você terá um nível de autorresponsabilidade muito mais elevado para não depender e não se irritar com as figuras de autoridade, já que você vai ter colocado a sua criança interna no seu devido lugar. Caso contrário, ela tende a ter uma grande dominância. Se as suas vontades não são imediatamente sanadas, essa criança fica irritada. E assim como a figura de um pai, ele tem como objetivo mostrar para essa criança interna que todos temos que a vida possui limites. A gente pode entender o arquétipo da mãe e do pai da seguinte forma. O arquétipo da mãe é chamado de arquétipo da grande mãe. Ele engloba todos os outros arquétipos. O arquétipo do pai vem em seguida nessa ilustração e ele representa a espada. Então é necessário desenvolver a espada, o logos, a lógica, para que esse ego corte o vínculo com essa mãe simbiótica.
Então, à medida que você se fortalece, você se diferencia da sua mãe. E a diferenciação dessa figura materna é extremamente importante para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento do ego. Caso contrário, é como se você tivesse mesmo encarnado preso dentro do útero materno, de uma forma simbólica. Então, o objetivo do pai, como eu disse, é tirar o ego da mãe a partir da espada, da lógica, da razão, do autodesenvolvimento e fazer essa figura se tornar um indivíduo. Somos seres coletivos, mas para poder a gente exercer um papel consciente dentro da coletividade, nós precisamos antes nos tornarmos indivíduos. Caso contrário, a gente é apenas uma peça dentro do coletivo. Então você se separa do coletivo, se mantendo um indivíduo, ao mesmo tempo que você retorna e exerce uma função dentro desse coletivo. Caso essa figura não desenvolva esse arquétipo paterno, entendendo que a vida possui limites e regras, ela fica sempre no mundo materno, ela sempre vai ficar nesse mundo simbiótico. E por mais que mãe seja amor e vida, existe também dentro desse mesmo arquétipo da mãe, existe a mãe terrível, que é o lado negativo do arquétipo. Então essa mesma figura que deu amor e vida, ela vai tentar te manter em controle e em posse, porque você veio dela e a forma arquetípica dessa figura materna exercer poder sobre você é de que você é uma posse dela. Isso é uma questão arquetípica que acontece com todos nós. Então aqui existe naturalmente a necessidade do enfrentamento à figura materna, por mais difícil que seja. Mas não necessariamente você cortar eternamente os laços. Você precisa se diferenciar, colocar os seus próprios limites, caso contrário, a invasão acontece. E aí essa mesma figura arquetípica materna vai buscar desencorajar, enfraquecer o ego, enfraquecer você, para que você não se torne forte o suficiente para poder se desprender dela. Então é um negócio muito sério e muita gente ainda está presa, independente da idade, nessa figura do arquétipo materno. Para isso, mais uma vez, é necessário desenvolver o arquétipo do pai. E quando nós temos um pai fraco, por exemplo, ou uma figura paterna ausente, existe ainda mais fortemente uma dificuldade da gente conseguir colocar limites em todas as nossas relações. Já volto.